Olá, eu sou a Renata da Fatura ABC e hoje nós vamos para o terceiro vídeo da série de 3 vídeos sobre calculadora para cirurgias da tabela AMB. Então, no último vídeo, nós paramos nesse ponto da calculadora para cirurgias de via única e cirurgias de mesma via. Então, conforme os outros vídeos, você vai clicar com o botão direito do mouse em mover e copiar, e aí complementar essa última calculadora para as três tipos de cirurgias. Então, de via única, de mesma via de acesso, e agora acrescentei apenas mais uma linha para incluir as cirurgias de diferentes vias de acesso. Eu já deixei aqui esse ambiente formatado apenas para agilizar, porque hoje eu vou ensinar também a colocar um botão na nossa calculadora para limpar as informações. Então, vamos colocando as fórmulas. Então, na cirurgia de via única, nós vamos colocar aquela fórmula no resultado total da cirurgia, né? Igual, abre parênteses, aí eu vou selecionar a quantidade do CH vezes o valor em reais do CH, fecha parênteses e Enter. Na cirurgia de mesma via, a mesma fórmula, igual, abre parênteses, seleciono o campo para a quantidade de CH, vezes o valor em reais, fecha parênteses, Enter. E agora nós temos a cirurgia de diferentes vias, que também nesse primeiro momento será aplicada a mesma fórmula. Igual, abre parênteses, seleciono aqui o campo destinado à quantidade do CH, vezes o valor em reais do CH, fecho parênteses e Enter. Então, vamos fazer o teste. Aqui na cirurgia de via única eu vou colocar uma cirurgia de 1000 CHs, de mesma via 500, e vamos supor que a cirurgia de diferentes vias também fosse de 500 CHs. Aí no valor em reais, podemos colocar 50 centavos. Pronto. Observem que nesse primeiro momento da calculadora nós temos aqui já o valor para a cirurgia, o valor total nesse primeiro momento para a cirurgia de via única, para a cirurgia de mesma via de acesso e para a cirurgia de diferentes vias de acesso. Então agora eu já deixei como o segundo auxiliar e o terceiro auxiliar, e se houver a necessidade, o quarto auxiliar também serão o mesmo valor, então eu já deixei aqui na nossa calculadora apenas as posições para o cirurgião, primeiro, segundo auxiliar e já para o instrumentador cirúrgico, porque como nós acrescemos uma linha para incluir essa cirurgia de diferentes vias, então a nossa calculadora fica um pouco maior, mas não tem importância porque os valores serão os mesmos. Então, vamos iniciar os cálculos com a acomodação enfermaria. Então, lembrando que no primeiro momento o que nós retornamos é o valor total do procedimento, e agora a partir desse ponto da calculadora é que nós vamos incluindo as regras aqui ao lado. Então, no caso, nós temos a cirurgia de via única, só relembrando, 100%, cirurgias de mesma via, 50%, e de diferentes vias, 70%. Então, vamos colocar aqui a fórmula para a cirurgia de via única. Então, vai ser igual, abre parênteses, eu vou selecionar aqui o valor da cirurgia de via única, fechar o parênteses e Enter, porque a cirurgia de via única vai ser 100% o valor aqui na acomodação enfermaria. Para a cirurgia de mesma via de acesso, vamos colocar igual, abre parênteses, vou selecionar a cirurgia de mesma via de acesso e aí vou aplicar a regra aqui ao lado, que é equivalente a 50% desse valor. Então, eu vou fazer vezes 50%, fecho parênteses e Enter. E agora, para essa cirurgia de diferentes vias, eu vou aplicar a regra de 70%. Então, vai ficar igual, abre parênteses, vou selecionar o valor total dessa cirurgia de diferentes vias, vezes 70,
20%, fecho parênteses, Enter. Então, aqui eu já tenho o valor para a cirurgia de via única, de mesma via de acesso e diferentes vias de acesso. Agora eu vou incluir o valor dos profissionais da equipe. Então, lembrando que os profissionais, as porcentagens aqui para a regra de equipe é em relação ao valor do cirurgião. Então, vamos iniciar os cálculos. Então, vamos agora ao primeiro auxiliar. Então, nós vamos colocar igual, abre parênteses. Vou selecionar a cirurgia de via única, vezes 30%, fecho parênteses, Enter. Cirurgia de mesma via, igual, abre parênteses, vou selecionar o valor aqui da cirurgia de mesma via, vezes 30%, fecho parênteses, Enter. E para a cirurgia de diferentes vias, igual, abre parênteses, seleciono o valor da cirurgia de diferentes vias, vezes 30%, fecho parênteses, Enter. Então, nós já temos aqui o valor do primeiro auxiliar para a cirurgia de via única, mesma via e diferentes vias de acesso. Agora, nós vamos fazer para o segundo auxiliar. Então, é a mesma fórmula, igual, abre parênteses, vou selecionar o valor do cirurgião da via única, vezes 20%, fecho parênteses, Enter. A cirurgia de mesma via de acesso, a mesma situação, igual, abre parênteses, seleciono o valor da cirurgia de mesma via, vezes 20%, fecho parênteses, Enter. E a de diferentes vias também, igual, abre parênteses, seleciono aqui a cirurgia de diferentes vias, vezes 20%, fecho parênteses, Enter. E agora nós vamos ao valor do instrumentador cirúrgico. Então, no caso, corresponde a 10%. Então, vai ficar igual, abre parênteses, vou selecionar o valor do primeiro código do cirurgião, vezes 10%, fecho parênteses, Enter. Da mesma via de acesso, igual, abre parênteses, seleciono o valor do cirurgião, vezes 10%, fecho parênteses, Enter. E de diferentes vias, igual, abre parênteses, seleciono, vezes 10%, fecho parênteses e Enter. Então, agora nós já temos o valor para nossa acomodação em enfermaria. Então, lembrando apenas que a calculadora, a lógica que nós vamos utilizar é a mesma na hora de transcrever para a nossa guia física. Então, o que nós vamos colocar primeiro na nossa guia física? Primeiro, nós vamos indicar o valor para a cirurgia de via única. As demais, ou se vai ser uma cirurgia de mesma via de acesso, ou se vai ser uma cirurgia de diferentes vias de acesso, na verdade, ou se vai ser apenas uma cirurgia para cobrança, o que vai ser isso definido vai ser de acordo com o pedido que você vai ter para fazer a sua cobrança. Lembrando que a nossa calculadora, ela retorna o valor de todos os profissionais para facilitar, mas isso não significa que você vai fazer a cobrança de todos esses profissionais. O que vai indicar para você qual profissional que é contemplado na cirurgia que você fizer a cobrança vai ser o porte cirúrgico que consta na tabela AMB, certo? Então, agora nós vamos fazer o cálculo para acomodação apartamento. Então, na acomodação apartamento, no último vídeo eu expliquei que nós temos duas contas para serem feitas, né? Então, aqui, pensando nesse primeiro momento da calculadora, que ela traz apenas o valor total de cada procedimento. Então, como na acomodação apartamento esse valor vai dobrar, então nós vamos ter duas contas a serem feitas. Então, vamos iniciar aqui com o cirurgião. Então, vai ser igual, abre parênteses, e vou abrir um novo parênteses. Por quê? O primeiro cálculo vai ser, eu vou selecionar essa cirurgia de via única, vezes 2, na verdade, esse, já ia dar essa,
essa esse engano mesmo, porque na verdade o primeiro, que é a de via única, me perdoem, igual abre parênteses, é apenas um cálculo, vezes 2, fecha parênteses, enter, é o dobro. Eu gosto de fazer ao vivo, porque errar todo mundo erra e é só a gente consertar. A partir do segundo da cirurgia de mesma via em diante é que nós vamos ter dois cálculos a serem feitos. Então, agora na cirurgia de mesma via, nós vamos colocar a fórmula aí sim, igual, abre parênteses, nós vamos ter duas contas. Então, a primeira conta vai ser, eu vou selecionar, vai ser vezes 50%, aí eu vou fechar o parênteses, vezes 2, aí sim, certo? E na cirurgia de vias diferentes, vai equivaler a 70%. Então, nós vamos fazer igual, abrir parênteses, novo parênteses, aí eu vou selecionar o valor total da cirurgia de diferentes vias, vezes 70%, fecho parênteses, vezes 2, fecho parênteses e enter, porque é a acomodação apartamento. Então, no apartamento, essa acomodação, o valor em relação à acomodação enfermaria, ele dobra, ele é o dobro do valor. E aí, agora o mesmo nós vamos fazer para o primeiro auxiliar, é só aquela regrinha em relação ao cirurgião. Então, vai ser igual, abre parênteses, então, primeiro cirurgia de via única, vezes 30%, fecho parênteses, enter. Na cirurgia de mesma via, o mesmo, igual, abre parênteses, seleciono a cirurgia, vezes 30%, fecho parênteses, enter. E na de diferentes vias também, igual, abre parênteses, seleciono a cirurgia de diferentes vias, vezes 30%, fecho parênteses e enter. Agora, nós vamos fazer o cálculo para o segundo auxiliar. Então, igual, abre parênteses, seleciono o valor do cirurgião, vezes 20%, fecho parênteses, enter. Igual, abre parênteses, seleciono o cirurgião da cirurgia de mesma via, vezes 20%, fecho parênteses, enter. E para a cirurgia de diferentes vias também, igual, abre parênteses, seleciono a cirurgia, vezes 20%, fecho parênteses, enter. E vamos finalizar com o instrumentador, que representa 10% do valor do cirurgião. Então, igual, abre parênteses, seleciono o cirurgião, vezes 10%, fecha parênteses, enter. O mesmo, seleciono a mesma via, vezes 10%, fecha parênteses, enter. E vou selecionar agora, igual, abre parênteses, a cirurgia de diferentes vias, vezes 10%, fecho parênteses, enter. E a nossa calculadora finalmente está completa. Então, nós temos aqui cirurgias de via única, de mesma via de acesso, de diferentes vias de acesso, na acomodação enfermaria e na acomodação apartamento. Lembrando que eu deixo aqui em destaque a posição dos profissionais, para que você não se confunda na hora de transcrever essa informação para a guia física. E agora eu vou ensinar a fazer um botão para que nós possamos limpar essa informação e fazer novos cálculos com os valores, outros valores. Então, eu vou ensinar a fazer de uma maneira bem simples. Eu vou inserir aqui um botão de ação. Aqui eu tenho, chama-se formas. Então, você vai selecionar, eu costumo colocar um botão bem simples. Aqui, vamos colocar um botão simples, só para ilustrar. Então, aqui, deixa eu escolher uma
deixar um botãozinho preto. Vou diminuir aqui um pouquinho esse botão. Isso chama-se um botão de ação. Você pode escolher qualquer botão de ação. Se você quiser, inclusive, incluir uma imagem de um botão para você limpar as informações da sua calculadora, você fica à vontade. É só tô tentando achar uma cor aqui interessante, mas vou deixar o preto mesmo, que a ideia é mostrar como funciona o botão. Então, nós criamos aqui primeiro um botão de ação, mas só que nós precisamos que esse botão de ação limpe essas informações aqui da nossa calculadora. Então, você vai aqui no Excel, em exibir, e aí você tem esse item macros. Então, você vai clicar nesse item e vai clicar assim, gravar macro. Então, o que é a macro? A macro é a ação que você vai incluir nesse botão, que no nosso caso, a nossa ação é a de apagar, de limpar as informações da calculadora. Então, a hora que você clica em gravar macro, ela vai aparecer aqui por padrão macro 1. Eu só vou colocar um A aqui de apagar. Só coloquei esse A no nome dessa macro. E OK. Então, a minha macro chama-se A. E aí, o que eu quero que essa macro faça? Eu quero que ela venha aqui, zere esse valor da quantidade do CH e também quero que ela zere o valor em reais do CH, para que eu possa vir com novas informações na hora de efetuar os cálculos. E aí, feito isso, você clica novamente na macro e vem aqui, parar gravação. Então, nós já gravamos aqui a ação da nossa macro. Agora, você vai colocar essa informação da macro no seu botão de ação. De que maneira? Você vai clicar sobre esse botão com o botão direito do mouse, aqui novamente, e aí você vai vir aqui, atribuir macro. Lembra que eu coloquei que essa minha macro que eu gravei para limpar as informações da calculadora chamava-se apenas A? Então, é essa macro que eu vou selecionar e vou clicar em OK. Vamos fazer um teste? Então, eu vou colocar novamente aqui 1000 CHs, 500 CHs novamente, e aqui eu vou colocar 50 centavos. Pronto. Então, estamos aqui com a nossa calculadora feita, com todos os valores retornando, tanto na acomodação enfermaria, quanto na acomodação apartamento. E agora eu vou ver se o botão que eu criei funciona para limpar as informações aqui da calculadora para eu entrar com novos valores. Então, é só vir aqui e clicar. Pronto. Essa macro que nós criamos foi para limpar o valor da calculadora, então você não apaga nenhuma formatação, você apenas limpa, zera o valor da sua calculadora para entrar com novos valores. Então, eu quero fazer uma cirurgia agora só de via única, por exemplo, com valor de 80 centavos. Pronto, já me retornou aqui na cirurgia de via única, na acomodação enfermaria, na acomodação apartamento, me retornou o valor do primeiro, do segundo, se houvesse o terceiro auxiliar ou o quarto, seria o mesmo valor do segundo auxiliar, e o valor para instrumentador cirúrgico. E aí, de acordo com o código que você fizer a cobrança, é que você vai ver o porte da cirurgia e quais são os profissionais que farão parte da sua cobrança. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!